atitude. Mas o mergulho hoje nós vamos tomar atitude perante o Senhor. E nós não vamos parar no segundo mergulho. Nós vamos para o terceiro. Nós vamos para o quarto. Nós vamos para o quinto. Nós vamos para o sexto. E no sétimo, a cura do Senhor na nossa vida. Senhor maravilhoso Deus, está a tua igreja, meu Pai, nessa noite, Pai, que renunciaram tudo, Pai, que deixaram o conforto do lar, que deixaram, meu Pai, que o frio não impedisse dos teus filhos estar na tua igreja, Pai. Está essa geração de adoradores, está essa geração de levitas, está essa geração que clama a Ti, que está na mesma fé, que está na mesma fé de Naamã, na fé da cura, na fé da restauração, Pai. Que nessa noite os céus estejam abertos para a cidade, meu Pai, de São Paulo em especial, para a igreja contemporânea, que a Tua glória se manifeste nas nossas vidas, Pai. Que nessa noite haja batismo com o Espírito Santo, que nessa noite haja renovo, que nessa noite o Senhor venha pegar as Tuas mãos ensanguentadas e venha arrancar a enfermidade do Teu povo, venha arrancar a enfermidade da Tua igreja. Que nessa noite seja uma noite de cura para a honra e glória do nome de Jesus. Que a palavra chubiandas. Aleluias. Aleluias. Nós estamos nessa fé. Nós estamos nessa fé. Aleluias. De pé como você está. Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus. Como é gostoso estar na presença de Deus. Como é gostoso estar aqui adorando. E quando você olha a igreja do Senhor dizendo santo, santo é o Senhor dos exércitos, eu imagino Deus olhando e fazendo uma menção do céu, onde os anjos eles ficam dizendo santo, santo, santo. E aí ele olha para a igreja dele e vê a igreja dele cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias. 2 Reis capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E ficou purificado. Deixa sua Bíblia no banco agora. Glória a Deus. Aleluia. E agora você vai aplaudir ao Senhor como você nunca aplaudiu na sua vida. Você vai dizer para o Senhor nessa noite que você o ama. Nessa noite você vai dizer para o Senhor que Ele é tudo na sua vida. Aleluia. Podem se aceitar. Glória a Deus. Nós estamos na campanha de Naamã. E quem veio quarta-feira passada, eu falei um pouco da vida de Naamã. Uma pessoa que tinha tudo para ser feliz na vida. Tinha um bom emprego. Era uma pessoa que tinha uma posição social muito boa. Creio que tinha uma família boa. Mas ele tinha algo que deixava ele muito entristecido, que era a sua enfermidade, a lepra. E ele tinha tentado de tudo. Até um dia, a escrava da sua mulher disse assim, sobre o profeta, sobre o Deus desse profeta. E ele foi até o profeta. E o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no rio para ficar curado. Mas o rio era sujo. E ele pensou 2 vezes, tanto rio, mandou eu mergulhar nesse. Mas aí ele foi, tomou atitude. Ele foi, mergulhou. Só um resumo, porque toda quarta-feira nós estamos falando, só para vocês entenderem. Eu sei que os obreiros nessa hora eles estão passando o seu pedido.
Todo mundo está pegando o pedido. Que esse pedido é o mesmo pedido da semana passada. E você que não veio semana passada, você pode estar colocando esse pedido. E esse pedido nós vamos estar mergulhando, por 7 vezes. Você que vai pegar hoje, você pode dar, hoje mesmo, dar 2 mergulhos. Representando a semana passada e representando essa semana. Amém? E o primeiro mergulho de Naamã foi sobre renúncia. Porque muitas das vezes para você entrar no rio de Deus, para você mergulhar, para você receber a sua vitória, antes de tudo tem que ter o que? Renúncia. Você tem que renunciar àquilo que tem te pedido, muitas das vezes, de receber a bênção do Senhor. E hoje nós falaremos do segundo mergulho de Naamã, que é a atitude. Às vezes você fala para mim, Leandro, mas a atitude não tinha que ser no primeiro mergulho? Não. A atitude é no segundo mergulho, sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando o profeta diz, vai lá, mergulha, às vezes na empolgação você vai, eu vou lá mergulhar. Às vezes na hora que seu amigo, não, eu vou lá na frente, eu vou com ele. Às vezes, muitas das vezes nós somos Maria, vai com as outras. E muitas das vezes o primeiro mergulho que nós fazemos, às vezes nem está crendo que vai ser curado. Às vezes quando nós entramos para dar o primeiro mergulho, nós nem acreditamos que algo vai acontecer. Mas nós entramos, sabe por quê? Porque o povo está entrando, então eu vou entrar. Porque a pessoa fez isso, eu vou fazer. Porque mandou, eu vou lá. Mas muitas das vezes a pessoa não entende o que é isso. Por isso que o segundo mergulho é atitude. Porque muitas das vezes quando você entra, você mergulhou. Você deu o primeiro passo, você mergulhou, você renunciou. E você deu o primeiro mergulho. Aí começa o diabo, ele começa a atuar. É nessa hora que o diabo começa a atuar. Por quê? Porque ele começa a dizer assim, você vai continuar? Aline, você vai continuar? Ainda tem 6 mergulhos pela frente. Não vai ser cansativo, se não for verdade. Você vai dar outro mergulho nesse rio sujo. Mas olha o rio, olha as coisas boiando no rio. O rio está muito sujo. Você vai ter coragem de mergulhar nesse rio? E muitas das vezes, no primeiro momento, quando o primeiro mergulho, nós analisamos. Nós só queremos, não, vamos lá, o milagre, vamos lá. Mas aí o milagre, existe um processo. E quando você está lá para dar o segundo mergulho, você precisa da atitude. Atitude de continuar, de olhar para frente e crer que o milagre ele vai vir. Atitude de você saber que não, vai ser doloroso, 6 mergulhos, vou ter que se banhar 6 vezes. Mas você olhar e falar, não, eu vou mergulhar, eu vou continuar. Porque eu nasci na igreja. E eu vi muitas pessoas entrarem pela igreja, até dentro da nossa igreja, e ficar empolgado. O pastor Jairo, ele tem mais conhecimento do que eu. A pessoa entra, que legal, a igreja contemporânea. Aí tem toda aquela empolgação. Aí diz assim, não, você tem que fazer o ID. Aí a pessoa, ID? Isso, o ID leva de 2 a 3 meses. Sim. E aí, no segundo mergulho, ela começa a olhar as dificuldades. Não, você tem todo um processo na igreja. Você é obreiro? Você é diácono? Não, na igreja contemporânea você vai ter que começar do zero. Você vai ter que pegar como uma folha branca e escrever uma nova história. A igreja contemporânea você vai ter que começar do zero ali, sabe? Você já conhece sobre Bíblia? Sim, mas você vai conhecer de novo. As doutrinas básicas do cristianismo através do ID. A história da nossa denominação. Sim, 2, 3 meses, sim. Mas é um processo. Processo onde a igreja, o pastor vai te conhecer. E aí que a pessoa começa, não vou continuar. Muitos deram o primeiro mergulho, muitos renunciaram, não, eu vou servir a Deus nessa igreja, essa igreja é legal, olha, nossa, o diácono Leandro, ele é gente boa, nossa, ele é um amor de pessoa, o pastor Jair na sexta, olha, o pastor do amor, que legal. Mas aí quando você vê que existe todo um processo, que existe ainda 6 mergulhos para você dar, você olha para trás. E aí o diabo ele começa a colocar no seu coração e começa a dizer, não, você é um pastor, você vai se submeter a isso? Aí chega um cara que
acho que nem conhece de Bíblia, um cara que nem tem teologia, vai te dar aula de Bíblia. Você fez teologia na Mackenzie, você fez PhD, doutorado em divindade, em hermenêutica dos manuscritos da Palestina. Nem sei se existe isso, gente. Mas a pessoa, a gente dá risada, mas o negócio é mais sério. E a gente que está no ministério, a gente vê. E como o pastor Marcos diz, a pessoa chega assim, ó: prazer, meu nome é Leandro, olha aqui meu currículo, ó. Olha aqui meu currículo, ó. Eu fui primeiro regente da mocidade, que veio da Assembleia, né? E um homem lá que veio, que era rei da mocidade, a gente já imagina que tinha marca da promessa, né? E aí começa a vir aquele currículo. E aí fala: ah, que legal, muito legal você ter isso. Mas aqui você vai ter que começar do zero. E muitas das vezes o caminho do milagre é você descer para que você venha crescer de novo. É desse jeito. Muitas das vezes, para que Deus venha te dar a vitória, você vai ter que começar lá de baixo. Você vai ter que deixar a sua capa de evangélico, você vai ter que deixar os seus ensinamentos, você vai ter que deixar tudo, e você vai ter que começar uma nova história. Porque o processo do milagre ainda existe 6 mergulhos para dar. Por isso que eu coloquei o segundo mergulho como uma atitude. Você começou agora o evangelho, você está caminhando, parece que está difícil, parece que está doloroso, mas agora que Deus quer ver a tua atitude. Você não canta aqui em cima, você não canta aí: ai, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Mas é nessa hora que Deus quer ver se você o ama. Na hora do segundo mergulho, na hora que você vai olhar os 6 mergulhos nesse rio sujo e vai falar: não, vou continuar. Você vai estar olhando o rio, as dificuldades: não, eu vou continuar, porque eu quero o meu milagre, porque eu quero estar na presença do Senhor todos os dias, mesmo que a renúncia tem que ser em todos os mergulhos, mesmo que cada mergulho tem que renunciar a alguma coisa, mas eu quero o Senhor ter atitude para continuar. E se eu olhar para a minha vida, eu vejo que muitas das vezes, no momento que Satanás colocou ao contrário de Jesus, o diabo colocou: olha, tudo isso eu te darei se você me prostrar e adorar. Mas no meu caso, não. Ele só coloca: ó, se você continuar, olha a desgraça, ó, se você continuar, você vai ficar desse jeito mesmo, você vai ficar nessa igreja mesmo, você vai ficar servindo a esse Deus mesmo, e começa a colocar aquelas desgraças, para que você venha olhar aquelas desgraças e falar: não vou continuar, não vai valer a pena. E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês: muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas não acreditando naquilo que Deus pode fazer. Nós achamos bonitinho dizer que Naamã foi curado. Muitas das vezes nós achamos lindinho, ai que doçura, falar que Moisés abriu o mar vermelho. Mas quando eu falo para a igreja: você crê que uma pessoa pode ser curada? A pessoa: eu creio, mas você crê mesmo? A pessoa: então, mas muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor pregando uma coisa e não estamos vivendo. Muitas das vezes nós acreditamos que, se eu perguntar para muita gente: Deus pode abrir uma porta boa? Ah, Leandro, lógico que pode. Então você crê? Crê de verdade? Aí você olha, mas tem 10 pessoas lá na promoção, e os pessoal tem pós-graduação, e eu não tenho, nem terminei minha faculdade. E aí o diabo começa a colocar: não, você não pode. Por que continuar esse mergulho? Tem 10 pessoas ali, ó, que tem doutorado. Você vai competir com essas pessoas que têm doutorado? Giba, você vai fazer isso? E o diabo começa a colocar as dificuldades. E muitas das vezes isso vem ao quê? Acabar com a nossa fé. Só que se você acredita no Senhor, pode ter pessoas lá com 10 faculdades, 10 pós-graduação, 10 mestrado, o Senhor vai te escolher para essa promoção, porque Deus, ele continua sendo Deus. Quando o povo do Egito olhou e viu aquele mar, eles nunca imaginariam que o Senhor ia abrir o mar. E eu creio, se eu chegasse lá no meio daquele povo lá, sujo, fedendo, no caso, né? E perguntasse assim: ó, você acredita que Deus abriu o mar? Não, você acredita que Deus tem poder para abrir o mar? Você acredita.
Então você acredita mesmo agora que Deus abriu o mar agora? Ah, Leandro, mas não sei, né? Porque, tipo, nunca aconteceu isso e não sei o quê. E aí nós começamos a desacreditar das promessas de Deus, de que Deus é poderoso. Então, nesse segundo dia da campanha, você vai aprender a ter atitude para mergulhar e continuar. Porque eu posso falar algo para você? Se no segundo mergulho você tiver atitude de continuar, você pode ter certeza que você vai até o fim. Se você passa a segunda etapa, meu querido, posso falar um negócio? São poucos que vão ficar no caminho, mas a maioria vai conseguir. Porque o mais difícil é quando você já está lá, e aí você olha para frente e tem tudo pela frente. O primeiro mergulho, muitos fazem por empolgação, mas Naamã teve atitude que mudou o seu futuro. Qual profeta que teve outra atitude? Abraão. Quem fez o curso de Abraão sabe. Deus chama Abraão e diz para ele: eu vou te fazer pai de muitas nações, eu te abençoarei, os seus descendentes serão abençoados, etc, etc. Mas ele nem conhecia esse Deus que nós servimos. Imagina, você não sabe quem é esse Deus, você nunca ouviu falar desse Deus. E aí Deus aparece para Abraão, Deus fala para Abraão: é isso, é isso, é isso, é isso. E aí o que ele fez? Te conheço? Não. Ele simplesmente teve atitude e falou: Senhor, pode deixar. Pegou suas coisas, sabe, deixou tudo. Ele acreditou na primeira vez desse Deus. E ele continuou. Ele pegou, deixou família, deixou tudo. Pegou algumas pessoas ali, tudo, e foi para o deserto. E nem sabia o que poderia esperar para ele no deserto. E Abraão, ele passou por tantas dificuldades, mas Abraão mergulhou as 7 vezes. Porque na primeira dificuldade, Abraão conseguiu. Abraão teve atitude e continuou. A primeira, Abraão renunciou o conforto da sua vida lá, renunciou, sabe, os seus pais, renunciou muita coisa. E no segundo, a primeira dificuldade, ele teve a atitude de continuar. Ainda não sabendo o que poderia acontecer, mas ele acreditou na promessa do Senhor. Ele acreditou no que Deus iria fazer. E eu vou falar um negócio para você. Pela atitude de Abraão, pela atitude que Abraão teve, Abraão, ele é conhecido entre todas as nações dessa terra. E as 3 maiores religiões deste mundo, que é o judaísmo, que é o cristianismo e que é os muçulmanos, os três falam de Abraão. Pela atitude que ele teve. Pela atitude que ele teve, ele mudou toda uma história. Pela atitude que ele teve, hoje eu e você somos abençoados. Pela atitude que Abraão teve, ele mudou a história deste mundo. Mas aí nós começamos a andar na Bíblia. E aí, como eu vou voltar em Moisés, sabe, toda a história de Moisés já estava casado, já estava tudo bem para Moisés. E aí Deus pega e fala: você vai lá libertar o povo do Egito. Aí o diabo quis falar para Moisés: não, mas como que você vai lá? Você não sabe nem falar, você é gago. E você vai lá, e que Deus é esse? E aí ele questionou para Deus: mas eu vou em nome de que Deus? Aí Deus disse para ele assim: ó, diga com eu sou te enviou. Ele poderia ter ficado lá de boa, como muitas das vezes nós queremos ficar de boa, né? Porque é mais fácil, né, ficar de boa. Porque nós não acreditamos no que Deus vai fazer. Às vezes Deus tem um futuro lindo para cada um de nós. E muitas das vezes, se nós pudéssemos visualizar o que nos espera, o que ainda vai acontecer na nossa vida, seria mais fácil, não é? Porque lá para frente eu posso ser um pastor, estar dirigindo em Nova York. A África, a Aline vai, né, Aline? Né? Aline vai lá, né? Eis-me aqui, né, filha?
Então, às vezes, se nós pudéssemos olhar, seria mais fácil, porque a gente está vendo o que vai acontecer. Mas muitas das vezes nós não vemos a promessa. E Deus permite isso porque a gente tem que acreditar. Nós temos que ter a atitude de seguir em frente, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer, mas apenas confiando nas promessas do Senhor. Moisés deve ter pensado, humanamente falando, eu vou voltar lá. O Egito é a maior nação, eles vão me destruir, não sei o que vai acontecer. Mas não, ele acreditou, ele teve atitude, ele foi. Ele renunciou tudo à vida de conforto para seguir a Deus, seguir o que Deus tinha mandado. E às vezes lá no Mar Vermelho seria o segundo mergulho. Já pensou, tirou o povo, e aí o que eu já falei aqui, aí imagina, ele tirou o povo, libertou o povo do Egito, estava na frente lá do Mar Vermelho. E o pior não é estar na frente da dificuldade. O pior é o povo murmurando no seu ouvido. O pior não é, sabe, está na frente da dificuldade, é ruim, não é? Mas é pior, além de você estar tendo dificuldade, sabendo que você que tem que tomar essa atitude. Aí tem um povo lá atrás, o Egito, está bem lá no Egito. Era escravo e tal, mas a gente saiu do Egito para morrer aqui, no deserto. E o povo começou a murmurar. E às vezes, esse foi o segundo mergulho de Moisés. Moisés poderia ter desistido e se entregado. Mas Moisés teve o quê? Atitude. Moisés teve o quê? Atitude. E ele orou, sabe? E Deus, ele acreditou no Senhor. E o Senhor realizou o milagre. Mas, vamos continuar, vamos dar uma passeada. Neemias. De boa lá, copeiro do rei. Uma vida boa. Não podia não se preocupar com nada. Ia morrer lá. Mas quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele pensou assim: não posso deixar isso acontecer. E eu chamo essa atitude de Neemias, atitude de reconstrução. Aonde ele olhou aqueles muros, e ele poderia ter pensado: eu não vou conseguir reconstruir os muros de Jerusalém, não é para mim isso aí não. Mas não, ele foi lá e teve o quê? Atitude. Meu querido, as dificuldades desses homens de Deus foram bem maiores do que você está passando. Bem maior. E por quê? Na hora do problema, você olha e fala: não vou conseguir. Porque na hora que tem a dificuldade na sua vida, você olha e fala assim: não, eu vou desistir. Pensa comigo. Os profetas eram homens e mulheres igual a nós. E Neemias teve atitude, ele foi lá, enfrentou tantas coisas, mas ele reconstruiu um muro. Ele teve uma atitude, essa atitude de reconstrução. Muitas das vezes nós temos que tomar atitude de reconstruir tudo na nossa vida. Às vezes, eu pregava, às vezes eu cantava, eu fazia tudo, mas aí aconteceu, não sei o que aconteceu, eu me desviei. E Deus, ele te chama para você tomar uma atitude de reconstrução. É tempo de você olhar as ruínas e olhar para dentro de você e falar: não, eu preciso reconstruir. Eu preciso reconstruir o meu ministério. Eu preciso reconstruir o meu chamado. Eu não posso olhar e ver meu chamado como ruínas, todas destruídas. Eu não posso olhar, saber que Deus deu uma voz para me louvar e deixar em ruínas. Não, eu preciso tomar atitude de reconstrução. Eu preciso tomar atitude de olhar o meu chamado e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu quero reconstruir. Canta, chuva, canta.
Você, meu querido, Deus, olha, você sincero, pode, que não passou, pode falar. Deus se acha que Deus te tirou da macumba para você chegar aqui na igreja. Eu não sei se vou cantar de novo. Você acha que Deus te tirou lá da balada? Te tirou você lá das drogas, da prostituição, e hoje te trouxe aqui para você ficar sentadinho aí no seu banquinho? Toma vergonha, toma atitude de reconstrução. É tempo de reconstruir o ministério, é tempo de se levantar. Mas vamos continuar. Davi, atitude de guerreiro. Atitude do quê? Guerreiro. Tantos soldados preparados. Hamilton. Tantos soldados preparados. E tinha um só gigante. Tinha só um gigante. Tantas pessoas que já tinham enfrentado tudo. Generais, tantos soldados fortes. Mas Davi teve atitude. Ele olhou aquele gigante. Olha, o tamanho do diácono Leandro até maior. Ele olhou o gigante. Mas aí ele olhou em cima do gigante, tinha um Deus muito maior. Glória a Deus. Que nem tem uma foto no Face, né? Onde tem a ovelhinha e tem um lobo, só que em cima do lobo existe um leão. E às vezes nós olhamos um gigante na nossa frente. E aí aí você fala, o diabo colocou um gigante na minha frente. Deus colocou o gigante na sua frente. Porque Ele quer soldados, guerreiros. Glória a Deus. Para que você venha ser um guerreiro, precisa de gigantes na sua vida, meu irmão. Meu irmão, para com isso de dizer, o diabo colocou esse. Foi Deus que colocou esse gigante. Sabe por quê? Porque você vai ter que derrubar ele. Leandro, mas eu não consigo. Olha Davi, essa cintura de Davi. Tamanho da. Fica de pé aí. Bonito, né? Casado, ninguém casado. E olhou. E Satanás falou, não. O tamanho do pigmeu. Você acha que vai conseguir? Mas Davi não. Davi ele olhou o gigante e falou assim, não. Vou ter atitude agora. E a vitória foi de Davi. E foi daí que ele começou o ministério na vida de Davi. Quando ele demonstrou uma atitude de guerreiro. Porque muitas das vezes o gigante ele está apenas como uma prova difícil para você passar. Mas quando você passa essa prova difícil, lá vem o resultado, é 10 que você vai ter. É 10 que você vai alcançar, porque quando você entra numa prova, não é para você tirar 5, não é para você tirar 6, meu querido, é para você tirar 10. E você só vai conseguir tirar 10 com o Senhor, acreditando, tomando atitude de guerreiro e mergulhando. E depois, não preciso mais falar nada de Davi, vocês já sabem a história. Mas tinha Elias, atitude de profeta. Elias, atitude de profeta. Elias, Atitude de profeta. vocês estão com sono não, né? Eles só mandam aumentar o microfone. Atitude de profeta. Mas eu não estou dizendo que é para você se levantar na hora do culto e sair profetizando. Não estou querendo dizer isso. Atitude de profeta. Não precisa aumentar não, estava brincando, tá? Eu vou baixar um pouquinho. Atitude de profeta. E aí tinha a história que todos conhecem. Os profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal. E os historiadores dizem que tinha mais profetas, né? Como é o nome? Azera. Então imagina quantos profetas tinha lá. E quantos tinha representando Deus verdadeiro? Um só. Conseguiu ter igreja. Imagina, tinha 450 profetas.
Mas os profetas de Azera estavam lá, mas Elias teve atitude de profeta. E ele disse: vamos construir um altar. E aí, o Deus que manda fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Atitude de Profeta. E aí, construíram o altar. E aí os 400, imagina, aquele monte de gente dançando, fazendo de tudo para que viesse, né? Baal mandasse fogo, toda aquela história que nós já sabemos. Aí começaram a dançar, começaram a fazer de tudo. E se fosse um de nós, ai Jesus, o que eu fui fazer, meu? Gente, eu vou ser massacrado, o que eu vou fazer? Gente, o que eu fui falar, gente? Eu não devia ter falado isso. Mas ele estava com a atitude de profeta, ele estava no segundo mergulho. E aí, passaram-se horas e horas e nada acontecia. E aí, eles começaram a ficar tão apavorados que começaram a se cortar, derramar sangue, fazer de tudo. Atitude de profeta. Olha a atitude de profeta. Terminou? Não, né? Ele está mais alto, às vezes ele deve estar dormindo. Não, grita, ele deve estar cochilando. Acho que ele não ouviu vocês ainda. Atitude de profeta. Quando você tem atitude de profeta, você tem uma ousadia que você soma na cara do inimigo. Quando você tem atitude de profeta, sabe, pode se levantar. Quem for na sua vida, você tem atitude de profeta. Pode ter aquela multidão contra a sua vida, mas você é profeta do Senhor. Você é profeta do Senhor. E aí, ele disse: agora acabou a palhaçada. Pegou e limpou o altar, porque Deus não habita em altar sujo. Se o teu altar estiver sujo, comece a limpar agora, porque se Deus só vai derramar o fogo do céu quando o altar estiver limpo. Glória a Deus. Aleluia. E aí, que é profeta ainda tem ousadia. Manda joga água aí. Os profetas, não, se seco, o cara não mandou, imagina molhado. Joga água! E começou a jogar, formou um regaço, começou aquele montoeira de água. E aí ele, com atitude de profeta, crendo no Deus poderoso, ele olhou para o céu e disse: Senhor! E de repente, o fogo veio do céu e consumiu o altar, porque ele teve atitude de profeta. Glória a Deus, aleluia. E para que Deus possa derramar fogo no teu altar, você precisa ter atitude de profeta. Você precisa ter atitude de servo de Deus. Para de ser medroso, para de ser covarde. Tome sua atitude de servo de Deus. Deus não te chamou para ser humilhado pelas igrejas tradicionais. Deus não te chamou para que você seja um coitadinho, que as pessoas olhem para você como apenas mais um, como apenas um gay. Não, as pessoas têm que olhar e ver na sua vida que tu és profeta. Tu és profeta de Deus. E quando tiver um inferno no seu serviço, sabe que eles vão chamar? Não é o pastor da Assembleia, não é o pastor da Batista, não é você da igreja contemporânea. E você vai colocar a mão e a pessoa vai ser curada. Você tem chamado de profeta. Você tem chamado de profeta de Deus. Canta-las. Quando caiu um demoniado no seu serviço, eles vão ter que olhar, não. A pessoa está possessa, quem a gente vai chamar? Não tem o Cleberson lá no setor tal. Ah, mas o Cleberson. Não, mas o Cleberson. Né? Não, é o Cleberson. O que ele está fazendo? Mas não, ele é profeta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é profeta de Deus. Então Deus te chamou para ter atitude de profeta. Sabia quantas coisas que envolvem o segundo mergulho? Você viu quantas coisas que é englobada no segundo mergulho? Atitude que você tem que ter no mundo espiritual. Mas vamos continuar. Uma pessoa fez questão de colocar aqui. Enquanto eu bebo água, glória a Deus.
Uma pessoa que eu fiz questão. A gente podia colocar muitas pessoas na Bíblia, mas eu escolhi alguma. Maria. Maria, Leandro, sim, Maria. Maria. Maria é da Bíblia, tá? Por quê? Ela estava lá na vida dela. Simples. Ia casar com seu maridinho, tinha arrumado. Ela escolheu esperar e Deus mandou José ficar lá, carpinteiro e tal, fazer uns móveis legais, a casa dela ia ter. Vou chamar Maria. E aí Deus lá do céu olhou. Tem uma mulher especial. E aí o anjo do Senhor apareceu para Maria e falou: você terá um filho. Ela falou: não. Né? Os olhos carnais, se fosse nós. Ah, mas eu nem nunca ainda, né? Fiz coisinhas. Como que eu posso gerar um filho de Deus? Mas o que meu marido vai pensar? Maria não. Ela teve o quê? Atitude. Atitude. Essa atitude eu chamo atitude de dependência. Atitude de dependência. Ela acreditava no Senhor. Ela era dependente do Senhor. E quando o anjo falou que nela nasceria o Salvador do mundo, eu creio que ela olhou, ela pode ter, né, olhado um pouco as dificuldades, porque ela era humana, ela era falha, mas ela não quis nem saber se José ia ficar com ela. Ela não queria nem saber o que o povo ia falar da vida dela. Ela não queria nem saber o que ia acontecer. Ela era dependente do Senhor. E ela falou para o Senhor: pode, eu quero que em mim nasça um filho de Deus, eu quero que em mim nasça o Salvador, porque ela teve uma atitude de dependência. Glória a Deus. Ela acreditou, ela confiou. Ela não ficou preocupado, porque quando você é dependente do Senhor, você não fica preocupado com o que vão falar. Quando você é dependente do Senhor, você não está preocupado com o que o seu namoradinho vai falar. Quando você é dependente do Senhor, pouco importa o que vão dizer. Aleluia. Ai, eu não vou fazer isso, sabe por quê? É porque, sabe, meu namorado não é crente, sabe, não gosta dessas coisas, e eu não vou mais vir para a igreja. Está amarrada, mas é uma realidade da igreja hoje em dia. A pessoa pede uma pessoa para o Senhor, e quando Deus dá, a primeira prova ela sai da igreja. E o pior não é isso, o pior é os dois se conhecem na igreja, ou chegam os dois casados na igreja. Pode falar? Pode. Aí chegam os dois namorados. Aí, né? Terminaram. Você não está vendo mais na igreja, meu filho? Ah, não quero ver ele lá, não. O que Deus tem a ver com isso? Você terminou, aí você larga Deus por causa de um namoradinho. E o pior não é isso. O pior é que tem gente safada que pega, entra um novo convertido dentro da igreja e fica que nem um vampiro. Aí dá seu telefone: você não tem amiguinho? Eu quero ser seu amiguinho. E a pessoa mal entra na igreja, aí já vem aqueles gafanhotos e começa a toma vergonha na sua cara, meu filho. Aqui não é não. Fala aí, Jesus. A pessoa chega quebrada, conhece, a pessoa é nova, eu vou dar o telefone, não é assim. E aí eu estou falando isso, sabe por quê? Porque tem uns infelizes que não tem vergonha na cara, que a pessoa ela entra na igreja porque ela quer alguém. Aí vem o número 1, o cara não quis. Número 2, ela fica tentando, ela quer trabalhar na recepção. Na recepção ela vê quem é novo. E aí quando fala visitante, ela já fica de olho. Não, isso aí não. Aquilo ali, deixa eu notar, ele está de casa preta, depois eu vou para ele no final do culto. Toma vergonha na cara. Você tem que ser dependente do Senhor. Ah, é comigo, é com você mesmo. Que anda mandando, né? Não, e o mais engraçado, gente, tá gravando, tá, gente?
pessoa que não fez o ID, né? Aposto, porque no ID aprende a se comportar. Então você não fez o ID, faz o seu ID. Oh, glória. E aí, o que mais eu fico assim, isso o que mais fica assim, a pessoa chega, a pessoa conheceu ele ontem, já está apaixonado, irmão. E aí já manda mensaginha, aquele monte de mensagem. Ai, quando eu te vi, nossa, eu senti que tu és meu preparado, aí eu sei não sei o que, não sei o que. Mal conheceu a pessoa. Mal conheceu, já começa a se declarar, dizendo que ama o quê? Você não sabe o que é amor. Espera no Senhor que você vai saber o que é o amor. O amor vai saber um casamento de bênção. O amor vai você ter um casamento de vitória. Toma vergonha na cara, irmão. Irmão, entre aspas. Aí não sabe esperar. E aí, começa errado, o que acontece? Vem cá, minha coisa linda. Nossa, que menina, que carinha bonito. Que bonitinho, né? Não sei o que. Usa o telefone, tá? Vamos tomar um café. A gente pode beber ou tomar um café. Né? Vamos? Eita Deus. Vamos fazer pastel gorduroso da esquina. Nós dois, óleo puro, cheira um santos. Não, mas olha, eu não quero nada não, tá? Eu só quero, assim, criar amizade. Você tá nova na igreja, tá cantando. E aí, a pessoa inocente, ela, não, olha que legal, a pessoa da igreja é diferente. Aí vai com outra pessoa, e aí já muda toda a história. Eu tava te olhando, te observando, que você é bonitinho, olha, não, eu te vejo aqui meio assim. Aí a pessoa nunca mais volta na igreja. A pessoa nunca mais volta na igreja. E essa vida que você fez de tudo para que ela nunca mais voltasse, você vai dar conta dela. Pode esperar. Glória a Deus. Porque você não é dependente do Senhor. Eu entendo, eu já fui solteiro, meu querido. E eu fui solteiro da Assembleia de Deus. Ou eu ficava com uma mulher, ou não tinha conversa. Ou seja, não tinha saída. E eu permaneci firme lá. Eu permaneci firme lá esperando no Senhor. Agora você está numa igreja inclusiva, onde você pode esperar um homem e uma mulher de Deus, você fica que se for estranho, para com isso, seja dependente do Senhor, porque não é o Senhor, Deus te dá de Deus. Isso é o tempo de Deus, é o seu tempo. Quer saber como funciona? Solteiro. Vai num casal que tem bastante tempo casado. Você vai ver como a história começa, como é. Para você esperar a pessoa certa. Mas para isso tem que ser dependente do Senhor. E se vier um namorado, mostra desde o começo para esse namorado, ou para essa namorada, que em primeiro lugar vem o Senhor. Glória a Deus. Porque Maria, ela podia, não, eu não quero o Senhor, porque meu marido não vai entender. Não, mas ela estava pouco preocupada. Ela queria que se cumprisse nela os planos do Senhor. E que para que venha cumprir o plano do Senhor na sua vida, seja dependente do Senhor. Que demore 1, 2 meses, que demore, pouco importa. Porque quando vier, vai vir uma bênção de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Vai vir um casamento de bênção para a sua vida. Mas vamos continuar. Martinho Lutero, tinha que falar dele. Ele estava vivendo debaixo de um sistema. Todo mundo já ouviu falar de Martinho Lutero, né? Foi o grande reformador. E aí, ele olhou, ele descobriu que estava tudo errado. E ele teve uma atitude do quê? De mudança. Atitude de mudança. Atitude de mudança. Ele teve uma atitude de mudança. Ele olhou e viu o que tinha feito, o que estava fazendo com o Evangelho.
Ele olhou e viu a bagunça que estava, vendendo indulgências, fazendo uma patifaria com o evangelho. E ele olhou, ele estava... Não é que nem Elias, que estava só entre os 450 profetas, mas os outros... Não, ele estava diante de uma nação, aonde todos serviam numa mesma igreja. E ele olhava que o sistema estava errado, mas ele teve uma atitude de mudança. Glória a Deus. Ele foi lá. Podia matar ele, podia destruir a vida dele, mas ele foi lá. E pregou as não sei quantas teses, agora eu até perdi o número, lá na porta da igreja central, contrariando tudo aquilo que eles estavam pervertendo o evangelho. Mas ele não pensou que ia mudar, que ia matar ele. Ele tanto fazia, se ele perdesse a vida por amor ao evangelho. E depois foram atrás dele, tentaram matar ele, mas ele continuou firme na atitude de mudança. Ele continuou firme no segundo mergulho. E o que eu quero te dizer, você também tem que ter uma atitude de mudança. Não adianta você chegar no mergulho, no segundo mergulho e falar: não, eu renunciei. Você disse que era para renunciar só aquilo que era pior. Eu tenho algumas coisinhas ainda, mas aí, né, até o 7, quem sabe. Agora é segundo. É atitude de o quê? De mudança. Atitude de você mudar, agora é tudo ou nada. Você já sabe quem é Jesus Cristo. Você já fez o ID, você já se batizou nas águas, Deus já te batizou com o Espírito Santo. Você quer mais o quê? Não é tempo mais de olhar para trás, é tempo de continuar nessa caminhada. É a atitude de mudança que você tem que ter, meu filho. Atitude de você mudar, de atitude, se ainda tem vestígio com você, jogue fora e continue. Glória a Deus. Aí, outra pessoa que teve atitude, Marcos Gladstone. Glória a Deus. Que atitude? Atitude de ousadia. Em um país, se você acha preconceituoso, imagine antes. Em um país que não se ouvia falar de evangelho inclusivo, aonde as igrejas pregavam o ódio contra os homossexuais, aonde muitos homossexuais morreram porque não conheceram o evangelho da inclusão. Muitos evangélicos foram para as drogas. Muitos evangélicos caíram no abismo porque achavam que ia para o inferno, porque não tinha um ser vivo dizendo: Deus te aceita como você é. Glória a Deus. Mas um homem lá na cidade do Rio de Janeiro, e saiu algum tempo que o estado mais evangélico é o estado do Rio de Janeiro, onde tem as maiores denominações do Brasil, está no Rio de Janeiro, onde muitos olhavam e falavam: você não tem mais jeito, você vai vencer. Deus pega, levanta um homem e começa uma reunião na praia com 3 pessoas, e ele teve a atitude de ousadia. Ele falou: pode falar de mim, pode se levantar.